Então tá, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade aí à aula anterior, né? Então, sem perder muito tempo, vou compartilhar minha tela com vocês e vamos voltar lá. Onde a gente parou na aula passada, né? Todo mundo tá vendo minha tela? Sim, professor. Tá, beleza. Então a gente estava ali naquela etapa de seleção de variáveis, né? Basicamente variáveis biológicas, da matriz biológica. Então já vou daqui por diante eu já uso o jargão, né? Quando eu falar matriz biológica ou matriz ecológica, é a tabela onde a gente vai ter ali amostras por espécies. Né? Ao longo do curso, a gente vai dar outros exemplos de outras matrizes, outras formas de gerar dados, né? Porque, por incrível que pareça, isso parece uma coisa simples, mas não é. Não é assim, intuitivamente direto, né? Então você pode... Todo tipo de informação que você conseguir tabular ela de maneira adequada, você consegue fazer análises e interrelacionar as coisas, né? Então tem que ter clareza, você tem que saber o número de linhas que você tem, o número de colunas que você tem o tempo inteiro. Tem que estar sempre com isso em mente, né? O tamanho da sua matriz. Isso tem que ser expresso quando você for escrever sobre os dados, né? Então, faz uma análise da comunidade de peixes, ou da comunidade de fauna acompanhante, ou da população, ou dos pescadores, que seja, né? Você tem que dizer o tamanho. Então foi coletado um conjunto de dados, compôs uma tabela de tantas linhas, tantas colunas, e assim por diante. Bom, enfim, a gente viu um critério, né, para selecionar dados. Onde é que a gente estava? Estava aqui. Então eu falei de alguns critérios, né? E eu acabei mostrando para vocês um critério assim um pouquinho mais elaborado, levando em consideração aí basicamente uma frequência mínima, abundância mínima, total ou média, né? Então a gente levou em consideração uma frequência mínima, uma abundância mínima, né? Isso daqui a gente fez ao mesmo tempo, olhando o gráfico, vendo um setor do gráfico ali onde estava acontecendo a abundância mínima e a frequência mínima. A partir daí, se estabelece uma descontinuidade qualquer. Às vezes, não existe essa descontinuidade aparente. Aí você tem que eleger mesmo, né? Normalmente a gente coloca 10%, tal. A gente não vê minimamente uma descontinuidade. E aí, feito isso, a gente pegou essas espécies que caíram nessas categorias, ou nesse quadrante do gráfico, né? E aplicamos um outro critério que foi uma descontinuidade também do coeficiente de variação. Beleza. Tá, rapidamente o que a gente fez. Tem uma outra maneira, né? um outro parâmetro interessante que pode ser estudado e pode ser usado também para reduzir a matriz, né? Quando eu falo reduzir a matriz biológica, é justamente eliminar das próximas análises as espécies que a gente considera rara, certo? Então, reduzir a matriz é uma etapa. E esse passo eu tenho que dizer detalhadamente como eu fiz, né? Eu tenho que descrever detalhadamente. Geralmente as pessoas não dão muita bola para isso e usam lá, sei lá, 5% e corta e sai fazendo, né? Mas vale a pena elaborar isso daqui, pensar, olhar, ver as descontinuidades, né? Isso já é um início do trabalho de conhecimento dos seus dados. Então, vale a pena investir um esforço nessa etapa, que é uma etapa importante. Por isso, então, detalhar uma metodologia clara para isso. Mostrei já um jeito, né? Que foi justamente
o que a gente acabou de fazer, fez na aula passada, e eu vou falar hoje de uma outra forma, né? Um outro indicador, podemos dizer assim, que a gente chama de número efetivo de ocorrências. Esse número de efetivo de ocorrências, ele é um índice que é o equivalente ao índice de dominância de Simpson. Se alguém já ouviu falar isso, né? Índice de dominância de Simpson. Num curso de ecologia básica, talvez já tenham visto isso, né? Só que esse índice de dominância de Simpson, ele é aplicado nas amostras. A gente vai aplicar ele nas espécies. Então vocês vão ver o que significa isso, né? E o Ter Braak, um autor que eu já mencionei para vocês na aula anterior, né? Ele é uma pessoa que se utiliza desse índice de ocorrência efetiva, né? Para analisar lá os diagramas fatoriais, quando se usa lá técnicas de ordenação. Então, assim, estou utilizando, né, esse conceito. Ele não é meu, né? Claro, eu não inventei nada disso, mas é curioso que é um conceito que não é muito usado, né? São coisas interessantes assim, e as pessoas acabam não usando muito, fazendo mais ou menos a mesma coisa que todo mundo faz, né? Então vale a pena realmente tentar explorar um pouco mais a informação que a gente tem. Então olha só a fórmula dele, ó. Vamos olhar bem. Então PI aqui, ó, é a proporção de ocorrência da espécie por amostra. Esse PI, né? É um somatório, olha, é um somatório de proporções ao quadrado invertido. Então veja bem, é o somatório de proporções ao quadrado invertido, tá? Alguém me chamou aqui, peraí. Não. Bom, então vamos ver primeiro o que significa isso, ó. Número efetivo de ocorrências. Vamos levar essa fórmula para copiar, criança. Computador é LED. Vamos copiar, levar lá para o Excel e vamos dar um exemplo primeiro, antes de aplicar. Vamos criar uma outra planilha aqui. Vamos dar um exemplo primeiro antes de aplicar. Impressionantemente lerdos. Enfim. Tá aqui. Pronto. Vamos dar um exemplo assim, ó. Vamos supor que eu tenho uma amostra 1, uma amostra 2 e uma amostra 3. Tem 3 amostras, tá? E aqui eu tenho uma espécie 1. Cada espécie vai ter um valor de N2A. Cada espécie. O que significa N2A? Foi o Ter Braak que propôs isso, né? Um primeiro índice relacionado à efetividade de cada espécie, vamos dizer assim, né? Então, cada espécie vai ter um valor de N2A, né? Lembra, cada espécie tinha um valor de frequência de ocorrência, cada espécie tinha um valor de abundância média, e assim por diante. Então, vamos dar um exemplo aqui para a gente entender o que significa esse coeficiente, esse número efetivo de ocorrências, da seguinte maneira. Vamos supor que na amostra A, o indivíduo tinha 100. Na amostra 2, ele tinha 10. E na amostra 1, ele tinha 1. Né? Então, beleza. Então, é a proporção desses valores aqui. Para saber a proporção, eu vou somar. Ó, eu somo os valores todos que a espécie teve nas 3 amostras, tá? Essa é a soma deles.
Agora aqui, ó, o que eu vou colocar? É a proporção. Então eu tenho esse organismo aqui, ele apareceu, ele teve, o número de ocorrência dele foi 111 vezes, né? Então isso aqui pode ser biomassa, abundância, que seja. Então, esse quantitativo aqui, esse organismo teve um quantitativo de 111, ou 111 indivíduos, ou 111 gramas, certo? Então, cada valor, né, dividido pelo total. O total eu vou fixar ali a coluna, então na frente do G eu vou botar $1 aqui, ó. Certo? 90%, 100, né? Aí, se eu copiar para o lado, ó, 9%, 0,09%, 0,009, né? É a proporção. Proporção é isso, né? O que eu tenho aqui é a proporção. Então tá aqui a proporção, só que eu tenho que elevar ao quadrado essa proporção. Então vamos lá. Vamos elevar ao quadrado aqui já na fórmula, ó. Elevei ao quadrado e vamos lá. Copie para o lado, elevado ao quadrado. Certo, então eu tenho aqui o que? Proporções ao quadrado. O que eu tenho que fazer com elas? Está olhando meu cursor, eu tenho que somá-las, certo? Então vamos colocar aqui embaixo e vamos somar as proporções ao quadrado. Somei as três. E aí, depois que eu somei a proporção ao quadrado, eu inverto. Então eu entro aqui, ó, na fórmula 1 dividido. Olha só o que é. Agora a gente pode brincar, né? Eu tive 100, 10 e 1. Na realidade, essa espécie, efetivamente, ela ocorreu uma vez. Mesmo ela ocorrendo nas outras vezes, qual seria a ocorrência mesmo, se eu fosse ver, né? Aquela clássica que a gente usa. Ela ocorreu 3 vezes, né? Ocorreu aqui 100, ocorreu aqui 10, ocorreu aqui 1. Mas efetivamente ela ocorreu uma vez só, quase, né? Porque veja bem, se eu colocar aqui mais um 100, ó, ela ocorreu efetivamente 2 vezes. E se eu colocar aqui mais um 100? 3 vezes, certo? Efetivamente 3 vezes. Se ela ocorreu 50 aqui, ó, 2,7 vezes, certo? Vamos supor que ela tenha 50 aqui também, 2,6 vezes. E se aqui for um número muito grande, 10 mil vezes, efetivamente ela ocorreu uma vez. Então perceberam o que significa isso? Número efetivo de ocorrências é com relação às proporções que ela ocorreu, né? E a gente consegue ter aí não é um número, como é que eu vou dizer assim, inteiro. Pode ser um número fracionado, que nos dá uma ideia da efetivamente quantas vezes a espécie ocorreu. Então, se eu colocar aqui a mesma coisa, 100, 1 e 1. 1,04. Efetivamente ela ocorreu uma vez. Aí eu posso ver, vamos supor que tenha 5 aqui, 1,12. Certo, vamos dizer aqui que eu tenha então 90, efetivamente ela ocorreu 2 vezes. Vamos dizer que eu tenha 80. Já é quase 2 vezes, mas não é. 70. 96. 60. 1,9. 30. 1,5. Certo? Então, uma vez e meia, efetivamente, foi o que ela ocorreu. Isso ficou entendido? O que significa? Sim, professor. Perceberam só interessante? Então, é bem diferente, né? Se eu tiver 100, 10 e 1, ela ocorreu 3 vezes. Mas, efetivamente, ela ocorreu 1.
Então, esse índice leva em consideração, né, a disparidade na abundância das espécies ao longo do tempo ou do espaço, né? Então, beleza. A gente vai aplicar esse índice agora, vamos calcular esse índice agora para todas as espécies, certo? Então, a gente vai calcular para todas as espécies. Explicando o que é o índice, eu expliquei o que é o índice, né? Assim é o índice, certo? Expliquei como é que calcula, tá ok? Não é isso? Certo. Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês quebrarem a cabeça e calcular. Vamos só pegar agora, vamos fazer isso em outro lugar, tá? Pegar a matriz, vamos colocá-la aqui num outro lugar, vamos colar ela ali. Aquelas coisas que a gente tinha feito ali, vamos tirar, tá? Certo? Então, eu estou aqui com a minha tabela de dados, né? E eu quero que vocês então calculem o N2A para cada espécie, certo? Vou dar aí um... Isso aí a gente faz em 5 minutos ou menos, né? Então vou dar esse tempinho para vocês calcularem. Vamos lá. Professor, Pois não? o senhor pegou a matriz original A ou isso já... original. A original. Ok. 5 minutinhos. Eu vou ali buscar um café, tá? Mas eu quero que vocês tentem resolver, tá? Olhem para a tabela, olhem para a fórmula, olhem o exemplo que eu fiz. Então, como é que eu faço isso imediatamente, assim, para todas as espécies de maneira automática lá na tabela de Excel, tá? Vou ali pegar um café e já vem.
Olá. Então tá, voltando. Conseguiram fazer? Professor, não conseguiu achar uma forma rápida de fazer todas as proporções para fazer somatórios de todas as proporções. Eu não consegui fazer. Ok, então tá, tem que, né? Então, apesar de ser umas contas simples, tem que ter clareza disso. Vamos lá, vamos fazer aqui. Então, como eu quero calcular aquele valor para cada uma, eu tenho que transformar ele em proporção. Cada espécie tem que ter a sua proporção. Então, de cara, a primeira coisa que eu vou fazer para facilitar isso é pegar a matriz inteira, certo? E transpor. Cada linha vira coluna, que a coluna vira linha. Transpus a matriz. Como é que você fez, professor? Desculpa que eu estava mexendo aqui na minha matriz, eu acabei não vendo. Eu copio, transpondo. Marca ela inteira. Marca a tabela inteira, certo? Marca toda a tabela. Copia. E na hora de colar, você cola aqui, ó, transpondo. Viu ali? Ok. Cola transpondo, beleza. Então, o que tá aqui, ó? Então, olha só, eu não faço isso de uma vez só, eu tenho que fazer por etapa. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar aqui os rótulos, né, para eu guardar as proporções certinhas, né? Guardar os espaços, né, para eu saber onde é que é os espaços, para eu copiar e colar certinho. Então, primeiramente, eu copio os rótulos, né? Certo? Os rótulos. E aí, eu tenho que ter o total. Para eu calcular a proporção, tem que ter o total, correto? Então, eu boto aqui uma linha com o quê? Com o total de cada espécie. Cada espécie, qual foi o total que ela apareceu. Quando eu dei o exemplo lá naquela linha, né, era uma só, então fui fazendo um por um. Agora, como eu vou fazer com todas, fica mais fácil fazer assim, né? Obrigado, Clara. Tá. Então faço aqui o total e copio para todas as espécies. Ó. Aqui é o total de todas as espécies, certo? Tá aí. O que eu vou fazer agora? Calcular a proporção. Então, vai ser aqui, ó, o valor, né, dessa espécie aí, CTGR, né, nessa amostra, é o valor que ela tem ali pelo total, certo? E aí eu tenho que fixar o quê? Tem que fixar a linha, né? Que vai ser sempre essa linha aí que vai estar o total de cada espécie. Bota $1 ali. Então, o que eu vou ter aqui? Aí eu copio para todo mundo, ó. E quando eu der um clique duplo aqui, ó, certo? Então, o que eu tenho aqui agora em cada... eu tenho a proporção de todas as espécies. Eu tenho essa espécie aqui, ó, e a proporção que ela ocorreu em cada uma das amostras, né? Só que eu não quero a proporção pura, eu quero a proporção ao quadrado. Então eu venho aqui, ó, onde está aqui a proporção, e eu já ponho aqui a proporção ao quadrado, ó. Certo? Proporção ao quadrado. Faço o quê? Seguro, copio para cá. Chegando aqui, eu clico duplo. Pronto. Agora o que eu tenho aí é a proporção ao quadrado. Se eu tenho a proporção ao quadrado, o que eu tenho que fazer? Eu vou somar a proporção ao quadrado, certo? Então, eu somo a proporção ao quadrado. Só que
Depois da soma da proporção ao quadrado, eu inverto essa soma. 1 sobre Enter. Então eu tenho aqui já o número efetivo de ocorrência de todo mundo. É só copiar para cá. Certo? Como eu falei, 5 minutos. Aí, o que eu vou fazer? Vou copiar e vou fazer a operação inversa agora. Vou lá na minha matriz, ó, original, né? E vou colocar bem aqui assim, então um espacinho. Eu vou colar especial, que ela está em fórmula, né? Eu quero um valor e eu quero transpor. Então tá aqui o N2A para cada espécie, certo? Entenderam? Sim, professor. Entendi também, só que, professor, você pode dar mais um minutinho para a gente fazer de novo ou vai atrasar muito a aula? Não, podem fazer sim. É só É a primeira vez que porque depois a atividade vai ser fazer isso para cada um dos períodos, certo? Essa vai ser a atividade. E aí, se estiver na dúvida, você vá lá e veja no vídeo, né? Esse procedimento, certo? É porque eu quero avançar, então eu vou deixar para vocês treinarem tudo depois nessas horas aí, depois que a gente fizer a aula aqui síncrona. Tudo bem? Correto, professor. Acho é melhor mesmo. Tá. Melhor se não vai atrasar a aula. Obrigado. Então, olha só, eu trouxe um conceito aqui interessante, que é o número efetivo de ocorrências, né? Então, se a gente fizer, a gente pode até fazer uma comparação aqui, ó. Eu posso ver o número efetivo e quantas vezes ocorreu. Eu posso estudar isso, posso fazer um gráfico de uma contra a outra, né? Posso fazer uma série de coisas aqui. Exemplo, tá, mas não vou fazer, né? Eu só vou sugerir que a gente pode fazer um monte de coisa com isso. Não necessariamente a gente vai usar esse número efetivo de ocorrências para reduzir a matriz. Mas esse número efetivo de ocorrência eu posso fazer um monte de outras coisas com ele. Eu posso fazer uma comparação entre o número real de ocorrências e o número efetivo, né? Por exemplo, posso gerar um indicador, né? Que indicador é esse? Já que a gente está aqui, vamos fazer. Então, eu tenho aqui a frequência de ocorrência. Tá? Frequência de ocorrência. Eu vou fazer, então, aquilo que a gente já tinha feito, né? Conte C maior que zero, né? Conte C maior que zero. Então, vamos pegar aqui, ó. Quando eu falo que eu posso fazer um monte de coisa, eu tenho que fazer uma, né? Para vocês deixarem. Eu me distraí aqui, um momentinho. Então, eu vou inserir Cont C. Eu tinha que colocar o argumento lá da função que era maior que zero, né? Não coloquei. Aqui, ó, ali. E aqui eu tenho que dizer que é maior que zero. 16, olha só. Ó, eu posso plotar uma contra a outra, ó, inserir. Se eu fizer um gráfico XY, ó, quase que é uma reta, né? Não é? Não é isso? Ó, tem algumas que estão... E essa reta que seria, vamos dizer assim, a normalidade dessa, seria que fosse igual, né? Número de efetivo de ocorrência, número de ocorrências. Se a espécie fosse equilibradamente ocorresse o tempo inteiro. Então vocês podem pegar as espécies que estão acima da diagonal e abaixo da diagonal, né? Se eu passar uma diagonal aqui, né? Se
Vou passar uma diagonal aqui. Quando pegar as que estão em cima e abaixo da diagonal, né? O que é uma diagonal? Eu posso fazer uma coisinha para descobrir ela, que é, né? Recortar. Só um exemplo. Quem for trabalhar com ecologia mesmo, né? Pode fazer. Eu posso dizer aqui, ó, 1 e 1, né? 2 e 2. Isso que é diagonal. Eu vou traçar ela ali. Ó. Então, por exemplo, se eu vier aqui, eu vou assim, ó, selecionar dados. Aquela série, essa série aqui eu vou editar e vou falar assim que é real. Certo? E aí eu vou adicionar. Eu vou adicionar uma teórica. O padrão, quem é o valor de x? O próximo x vai ser esse aqui. E o próximo y vai ser esse aqui. Foi meio demais, mas tudo bem. Olha lá, ó. Posso diminuir ela aqui, tá? E foi só um artefato. Vamos ver aqui, ó. Ó, né? Então, essencialmente, está todo mundo acima dessa diagonal, né? O que significa? Conforme eu coloquei, quem está aqui, isso aqui é o número real, né? Então, boa parte está acima dessa diagonal efetiva. É o que normalmente vai acontecer. A frequência de ocorrência, né? Raras vezes ela está perto aqui, ó, da diagonal, né? E tem algumas espécies que estão bem longe dessa diagonal, né? Então elas ocorreram muito menos. Então elas são espécies que têm uma baixa equitatividade, né? Ela tem aquelas que têm uma equitatividade alta, ou seja, que a diferença entre o número de ocorrências efetivas e a frequência de ocorrência, quando essa diferença for muito pequena, significa o quê? Que a espécie está mais ou menos igualmente distribuída para tudo quanto é lado. Quando tem uma diferença grande, significa que tem alguns lugares aonde ela tem uma abundância maior do que as outras, né? Então, isso aí seria então outras formas de... Não precisava ter ido lá na frente, era só pegar o máximo aqui, que eu acho que é 12, 13. E aí parava por aqui, né? Aí parava aqui no 20, né? Ó. Colocava isso daí só para eu ter um marcador ali naquele meu gráfico, né? Mas enfim, isso aí seria uma outra aplicação. Nós vamos usar ela, nossa aplicação principal aqui é outra. Então tá, em vez de ter uma frequência de ocorrência, certo? Eu tenho um número efetivo de ocorrências. Esse número efetivo de ocorrências eu posso transformar numa frequência efetiva de ocorrência, né? Basta dividir isso aí pelo total, mas não precisa, né? Isso daqui vamos dizer assim, já é o suficiente, né? Relacionado à frequência. Ela ocorreu efetivamente 3 vezes, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, assim por diante. Eu posso fazer também uma média efetiva. O que é uma média efetiva? É um valor médio onde a espécie ocorreu. Onde ela não ocorreu, não faz sentido, né? Então, como é que eu faço essa média efetiva? Vou fazer uma fórmula para ela. Vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou usar uma função que se chama soma C. Vou somar C. Então, eu vou pegar o intervalo. Está aqui o intervalo, né?
esse intervalo eu vou somar apenas se... Não, se não. Se o valor for maior que zero. Se ele for maior que zero, eu somo. Está aqui a soma. O que é a média? Não é a soma dos valores dividido pelo número de valores? Então tá, a soma está aqui, né? E eu vou dividir agora. A gente já usou a função também, vamos usá-la de novo. Contar C. No intervalo, qual é o mesmo intervalo? Eu vou contar C maior que zero. Então aqui, ó, aqui eu tenho então uma maneira de fazer uma média efetiva. O que é isso? É onde realmente a espécie ocorreu. Se a minha matriz de Excel não tivesse esses zeros aqui, ó, se ela tivesse espaço em branco, eu calculasse a média da linha e ia dar exatamente esse valor aqui. Certo? Então, uma média onde ela realmente ocorreu. Certo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Bom, assim como eu tinha feito lá um gráfico, né? Eu não fiz o gráfico lá com abundância média e frequência média. Então, agora eu vou usar um critério mais exclusivo. Seria a média efetiva e o número efetivo de ocorrências. Fazer um gráfico com isso daí, né? Só que tem um detalhe. Eu vou primeiramente aqui fazer o seguinte, ó. Marcar todo mundo. E eu vou fazer uma classificação do NA2 do maior para o menor. Na realidade, essas espécies aqui, ó, 12, elas foram as que, né, de maior ocorrência efetiva, de 35 ocorrências, de 35 amostras, né, efetivamente, as maiores ocorrências efetivas foram 12 e pouco, né? Então, existe realmente uma grande variabilidade em termos de distribuição da abundância desses organismos aí na área. Bom, eu fiz isso para quê? Para eliminar de cara essa daqui, ó. Essa daqui eu elimino de cara. Ó, essas que tem 1. É porque só apareceram uma vez. Uma vez. Essa daí, tchau. E com valores altos, né? Apareceu um indivíduo com esse peso aqui todo, ó. Um indivíduo. Né? Uma ocorrência com esse peso. Não foi um indivíduo, não. Foi uma ocorrência só. Né? Não sei exatamente quantos indivíduos, mas foi uma ocorrência. Então, isso aí eu tiro fora. Isso eu vou tirar fora. A partir daí, eu venho e faço um gráfico aqui, ó. Com a média efetiva e o número de ocorrências efetiva. Marquei esses dois, eu vou inserir um gráfico XY. Da mesma coisa, olha só. Mudou um pouco a figura. Mudou um pouco a figura da coisa, ó. Eu tenho, assim, categorias aqui. Então, se eu for dar uma olhada, olha só, várias categorias que eu tenho aqui, ó. Isso daqui por si só pode ser uma maneira de você estudar essas categorias em diferentes épocas do ano ou em diferentes localidades, né? Se você está aí na região de estuário, você pode estudar isso na ponta do estuário, no meio do estuário, lá de fora, né? Se for plâncton, se for peixe, né? Ao longo dos gradientes aí.
ou ao longo das épocas do ano, período de chuva e seca. O que eu vou estudar? Percebam que eu tenho diferentes categorias. Eu tenho espécies aqui, ó, efetivamente ocorreram muito pouco, com abundância média muito pouco. Eu tenho espécies que ocorreram, tiveram uma efetividade de ocorrência intermediária e uma efetividade de ocorrência alta, né? Então, ó, essa alta efetividade, ela teve uma biomassa média relativamente baixa, né? Certo? Né? Então, essas aqui foram muito efetivas, mas ocorreram com a biomassa baixa, certo? Olha essas daqui, ó. Tiveram uma biomassa alta, né? Mas uma frequência de ocorrência efetiva, né? Relativamente baixa. Uhum. Então, o que significa isso? Elas foram muito abundantes aonde elas ocorreram, mas elas não ocorreram para todo lado. Então, vocês percebam que eu posso criar categorias, né? Não para eliminar as espécies, né? Mas são categorias para eu poder comparar e entender o papel, vamos dizer assim, né? O papel dessas espécies no ambiente. Olha para você ver que interessante, usando só a ocorrência e a frequência, só que tratada de maneira mais elaborada. Então, cadê aquele negocinho que tem aqui, ó? Eu vou pegar uma forma, um quadradinho, tá? Eu tenho aqui, ó, eu posso criar, mas eu vou criar três só aqui, ó. Eu posso criar um aqui, ó, um quadradinho aqui, né? Preenchimento. Eu vou deixar ele sem preenchimento, tá? Vou copiar, vou colar em outro lugar, só para ter esse preenchimento aqui, colar. Tá, então, peguei aquele quadradinho lá. Eu tenho uma outra categoria aqui, ó. Posso arrumar isso certinho, né? Ó, tá vendo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu estabeleço isso, né? E eu posso colar de novo. Tá, nós. Trazer para cá. Bom, enfim, ó. Isso daqui são candidatas a cair fora, né? Posso fazer isso de maneira distribuída, certinho. Eu estou usando mesmo as descontinuidades, né? Esses espaços em que não tem ninguém, sabe assim? Isso que é descontinuidade, né? Certo? Então eu tenho assim, ó, baixa ocorrência efetiva, com abundância efetiva baixa, média e alta, né? E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui para cima, ó. Média, ocorrência efetiva. Média ocorrência efetiva. Né? Eu mantenho a categoria e vou embora, né? E eu posso fazer, ó, aqui também a mesma coisa. Eita, cadê ela? Vocês entenderam, né? Porque é difícil pegar esse quadradinho aqui. Ele fica por trás ali, ó. Enfim. Aqui, né? Então, na realidade, eu posso ter 6 categorias aí, certo?
ou posso ter 4, se não quiser ser tão detalhista assim, né? Mas o que chama atenção, o que chamou atenção aqui? Que é essa categoria aqui, ó. As espécies de maior efetividade, né, em termos de ocorrência, né, elas têm uma abundância, uma categoria de abundância baixa, né? Então, será que os ambientes, ao mesmo tempo, vai ter a mesma coisa? Será que as espécies estão nesses quadradinhos aí? Eu posso fazer os quadradinhos, deixar eles feitos lá, né, e fazer o gráfico, deixar tudo padronizado, para ver se elas mudam de lugar, né? Quem mudou de lugar, se eu comparo um gráfico desse de uma época com uma outra época? Então, percebam, tá? Isso é análise exploratória, né? Isso é procurar padrão, isso é entender papel, né? Cada espécie dessa, cada quadradinho desse, eu posso dizer que isso aí é uma ocupação do nicho, né? Porque a abundância e a frequência de ocorrência estão relacionadas ao desempenho da espécie no ambiente, né? Então, no nosso caso aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar... Deixa eu deletar isso aqui. Estava mostrando só uma forma de usar essa informação. Então aqui, ó, fica até mais fácil, né? Ó, eu vou usar essas daqui, né? Ó. Eliminar essas daqui, ó. Eu já eliminei da análise, né? Aquelas que tinham só uma ocorrência só. E essas daí é um conjunto de espécies que também são aquelas que eu posso chamar de raras, né? Aí eu descubro quem é, eu faço do mesmo jeito. Então, abaixo de 2.000 e abaixo de 4. Quem cair nesse critério aqui vai ser eliminado, certo? Só mostrei para vocês a mesma coisa que a gente fez ontem, só que, por exemplo, não tem muita necessidade mais de usar coeficiente de variação. Não é o caso, é uma outra proposta, né? Uma proposta usando indicadores assim mais ecológicos, certo? Então isso é uma outra forma também que eu posso explorar e eliminar a espécie rara. Essa forma aqui, essa que eu estou mostrando para vocês agora, é particularmente interessante, porque a partir daí, as análises que eu for fazendo, eu já vou saber que categoria cada espécie pertence. E eu vou saber se elas estão mudando de categoria ao longo do ano. Certo? Eu tenho verão, tenho inverno, tenho verão, tenho inverno, né? Então eu posso acompanhar um conjunto de espécies e saber se elas estão mudando de categoria ou não. Então aquelas que mudam de categoria, posso dizer que o fator ambiental ou reprodutivo está alterando a abundância da espécie, né? Aquelas que não mudam de categoria significa aquelas espécies mais estáveis, que conseguem suportar qualquer coisa, né? Enfim, formas de explorar a informação, tá? Isso foi entendido? Professor, então, aconteceu um imprevisto aqui, eu tive que sair porque caiu um raio e tombou a árvore ali para cima da casa da minha tia. Aí eu ia fazer um resumo pequeno, senão não tem problema, porque depois eu vou ver com calma no YouTube. Só uma apanhada assim antes de passar para a próxima parte, senão depois eu vejo no YouTube com calma. Até onde que você foi? Até onde que você escutou? Eu saí quando o senhor voltou ainda, o senhor saiu para fazer alguma coisa, pegar um café, né? Aí quando o senhor voltou, o que aconteceu? Ah, tá. Então tá. Então, para fazer um resumo desse é meio grande, tá? Aí não tem problema, porque depois eu vou ter acesso. Olhe no vídeo lá depois e você vai ver, tá? Que é relativamente simples e foi só uma outra forma de mostrar um critério de eliminação de espécies da análise, né? Que ao invés de usar lá aquela área do gráfico onde tem a menor abundância e menor frequência, é a mesma coisa, só que agora você vai ter frequência efetiva e vai ter ocorrência efetiva, né?
e a média efetiva, onde os organismos ocorreram. E aí, então, os eixos agora vão ser esses, né, relacionados à abundância, vai ser a abundância efetiva, e a ocorrência vai ser a ocorrência efetiva. E a mesma coisa, usa aquele quadrante lá para te sugerir quais seriam as espécies raras, né? As espécies que menos ocorrem e que menos abundância elas têm. Essas que são candidatas a ser espécies raras, né? Elas podem ser raras de verdade ou podem ser raras porque a amostragem que você fez não foi efetiva para capturar elas corretamente, né? E eu já dei um exemplo assim, se você tivesse feito um arrasto de dia, né? Ou feito um arrasto de noite, você ia encontrar uma espécie que ela está lá, ela ocorreu raro, né? Bom, ela é rara na hora que você coletou, mas isso não quer dizer que ela seja rara no ambiente, né? Mas como eu não tenho certeza, essas que ocorrem com pouca frequência, eu tenho aí uma justificativa de não usá-las na análise, né? É isso. Vamos continuando. Esse foi o tema, né? A gente trabalhou. A próxima etapa, selecionar dados, então a gente já se dedicou bastante a isso, né? Eu tenho aquelas maneiras lá de selecionar os dados, tem variações dela, posso usar um critério SA, posso usar 2, posso usar 3, como a gente fez, né? Usando o coeficiente de variação, posso usar outros índices, enfim, isso é uma variedade grande de coisas, não tem um jeito mais certo ou mais errado, tem só um jeito que você... por experiência e tal, eu acho que vale a pena, na real, apresentar, usar esse último critério que a gente viu agora, né? Porque ele tem um apelo, ou tem uma abordagem baseada, mesmo que simples, mas é baseada em princípios de nicho, né? De ocupação de nicho. E é isso que a gente está interessado quando está estudando a comunidade. Beleza, então eu quero frisar de novo que quando eu tiver uma tabela de dados biológicos, de composição de espécies, eu sempre vou ter que selecionar, eu sempre vou ter que reduzir. Então, vamos falar com relação agora às transformações. Com o propósito que a gente tem de fazer classificações, né? Então, isso daqui, pessoal, é específico para quando você vai classificar ou ordenar, tá? Então, matrizes biológicas, que são essas matrizes de composição, você também vai ter sempre que transformar. Boa parte das vezes vai transformar, porque as espécies têm, às vezes, ordens de grandeza muito diferentes das outras. E isso pode obstruir aí o objetivo principal, que é medir depois a semelhança ecológica e posteriormente fazer a classificação. Então, primeira etapa, selecionar, já fizemos. Temos que fazer sempre? Temos. Segunda etapa, transformar. É necessário fazer sempre? Olha, 99% das vezes tá? A não ser... quando é que eu não tenho que transformar? Quando as espécies, as abundâncias que tiverem lá, tiverem assim, uma ordem de grandeza, diferença entre elas, né? Aí não necessariamente tem que transformar. Mas às vezes eu tenho organismo que aparece 1.000, 5.000, outro que aparece uma vez, 2 vezes, né? Então às vezes eu tenho 2, 3 ordens de grandeza em termos dessa abundância. E é necessário fazer uma transformação não linear. Quais são elas? Raiz de x mais 1, raiz quarta, log. Então, isso é simples, basta transformar. Raiz quarta é só elevar a 1/4 e assim por diante. Então vamos fazer assim, essa raiz quarta, porque aqui
log de x só quando se eu tiver algum zero, log de zero não existe. Então eu teria que fazer um log de x mais 1. Né? Eu pego o valor, somo mais 1, tiro o logaritmo dele. Tanto faz log natural como log na base 10. Então rapidamente, só para dar exemplo de transformações, né? Vou copiar inteira, assim vai ficar mais fácil. Estou preparando, né? Aqui, vamos supor que eu já eliminei, tá? Mas eu não eliminei ainda. Isso seria feito depois que tivesse eliminado. Para transformar, então, vamos copiar aqui, ó. Vou usar um espaço aqui embaixo, ó. Para transformar. Eu copiei ela inteira, por quê? Porque aí já vem os rótulos, tá? Então, eu vou transformar, eu pego aqui, ó. Tá aqui minha última matriz lá, né? Então, nesse lugar aqui, eu posso vir aqui, fazer assim, baixar e tirar todos os valores daí. Aí já veio, só para ficar mais fácil. Então, eu vou transformar raiz quarta, que é uma transformação sugerida aí por vários autores. Então, eu pego o valor e eu vou elevar ele a 1 sobre 4. Se eu elevar a meio, é raiz quadrada. Se eu elevar a 1/3, é raiz cúbica. Tá? Então, raiz quarta é uma transformação que muito semelhante assim, o efeito dela do que o logaritmo. Só que a raiz quarta tem uma vantagem, ela não tem que colocar 1. Tem alguns artigos que questionam essa coisa de colocar o 1, né? Pronto, aqui estão meus dados transformados pela raiz quarta, ó, raiz quarta, né? Dados transformados pela raiz quarta. Dá 8, 6, etc, né? Então vamos dizer, por exemplo, assim, ó, log, né? Vamos usar uma transformação log aqui, só nesse lugar aqui, ó, igual... É simples, então eu não vou ficar fazendo passo a passo e tal, né? É uma coisa simples. Então eu vou fazer o logaritmo natural desse primeiro valor aqui. Olha só quanto deu. Logaritmo natural. A raiz quarta tinha dado perto de 8 também, né? 8 alguma coisa. Então vamos lá, ó, vamos colocar para todo mundo. O que acontece, ó? Onde é 0, não existe, tá vendo? Ó, aparece isso daqui, né? Porque vai fazer o log de... Log natural é muito parecido, não é a mesma coisa, mas é um efeito parecido com a raiz quarta. Certo, então tá, log natural, mas aí eu não posso colocar o log natural. Aí eu coloco aqui, ó, eu tenho que somar com 1. Aqui, ó. Para não dar aquele problema, né? Eu somo 1. E aí eu faço de novo. Dá uma pequena modificação, ó. Tá vendo? Ó? Pequena modificação quando eu somo 1. Mas esse 1 aqui, ele vai causar um efeito, quer dizer, dependendo dos valores, se eu tiver 1, se eu somar mais 1, vai ser 2, né? Agora, se eu tiver 0 e somar 1, log de 0 é 0. Então não muda. Agora, pode mudar quando eu tiver valores menores. Então, procura-se evitar usar essa transformação. Apesar que a literatura em algum momento fala dela, mas tem alguns artigos que não recomendam. Mas a gente vê, mesmo assim, muita gente usando ainda, né? Log de x mais 1. Tá, qual que eu uso então? Fica dando muita opção, né? Bom, se existe algum
algum trabalho demonstrando que isso pode dar uma distorção nos dados, né, de acordo com os dados, é preferível usar, na minha opinião, vamos usar aqui, ó, a raiz quarta. Certo? Que aí não tem que colocar nem nada, eu só transformo. Ó, 7,99 com a raiz quarta, 7,37, tá vendo? Então, né, raiz quarta. Tem um efeito parecido, só que você não tem que colocar 1. Então tá, maravilha. Resolvido o problema? Quase. Quase. São aqui essas transformações. A gente não chegou ainda lá, não, mas tem outras transformações baseadas em estudos mais recentes, né? Se eu fizer uma transformação raiz quarta, tá legal? Tá bem legal. Certo? Mas tem outras transformações interessantes também que a gente vai usar mais tarde. São as transformações de Hellinger. Hellinger é um autor, tá? Tem um artigo que demonstra como é que isso é transformado. Passo para vocês depois o artigo. E essa transformação Hellinger, ela basicamente tem feito muitos estudos em cima dessa transformação, né? E ela é extremamente efetiva, tem uma série de vantagens. Então, o que é a transformação de Hellinger? Vamos lá. A transformação de Hellinger deu um branco. Deixa eu lembrar aqui. Eu transformo em proporção, né? É essa assim, ó, tá? Então, a transformação de Hellinger é assim. Eu vou... Lembrei. Primeiramente, eu vou transformar em proporção, depois eu extraio a raiz da proporção. É só isso. Então, para transformar em proporção, eu tenho que ter um total. Então, muito simples. Para transformar em Hellinger, eu primeiro transformo em proporção e depois da proporção eu transformo numa raiz. Da seguinte forma. Então, vamos colocar aqui o somatório. Primeiro eu tenho que somar, tá? Isso aqui eu vou tirar fora, não preciso disso. Tem que ter o total. Deixa eu só arrumar minha tabela aqui, senão ela vai ficar confusa. Tá. Então agora a transformação Hellinger, né? Então, como é que eu faço isso? Primeiramente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar... É simples. Eu pego o valor, divido pelo seu total. Outra ferro. Igual. Valor dividido pelo total. Vamos fixar na linha 84. No meu caso aqui, dólar. Bom, já está a proporção. Depois da proporção, eu faço a raiz.
Tá aqui, ó. Esses valores estão agora transformados em Hellinger. Eu fiz a raiz da proporção. Isso chama-se Hellinger. A gente vai ver mais tarde, quando a gente estiver falando, talvez hoje ainda não, mas na próxima aula, a gente vai falar bastante dessa distância de Hellinger aqui, dos valores, né, utilizando a transformação de Hellinger, tá? Essa é a transformação de Hellinger. Vou fazer uma outra agora que recentemente, um artigo bem recente, mostra um poder bem superior aí da transformação de corda. Transformação de corda, qual será ela? Vamos apagar a de Hellinger e vamos fazer a transformação de corda. Esse total aqui, ó, é o total geral, né? Então, a transformação de corda é o seguinte. Eu tenho que ter primeiramente um total, mas esse total, ele é um total, é a soma de cada valor elevado ao quadrado. Então eu vou pegar assim, ó, cada valor desse daqui, vou elevar ao quadrado e vou somar. Então, tem uma função aqui no Excel chamada soma quad. Ó, soma quad. Somar ao quadrado. Retorna a soma dos quadrados dos argumentos. Então, soma quad, eu só marco aonde que ela vai, ele faz isso para mim. Ó, soma quad. Fez a soma quad. Essa soma quad, agora eu tenho que extrair a raiz dela. Então é raiz da soma do quadrado dos valores. Tá aí, tá? Essa aqui é então a soma ao quadrado. O que eu faço agora? Eu faço uma proporção baseada agora nessa raiz da soma do quadrado. É uma proporção também, mas não é uma proporção do total. É, na realidade, uma proporção desse valor aqui, ó. Isso tem propriedades muito interessantes para quando eu for trabalhar mais na frente. Então, a corda é isso, é a soma de quadrado dos valores. Eu vou pegar esse valor de B2 e vou dividir agora por esse somatório. Esse somatório, de novo, é um somatório dos valores ao quadrado. Cada um desses valores aqui, ó, foi elevado ao quadrado, depois eles foram somados. Depois que eu tive essa soma, eu extraí a raiz quadrada disso. Então eu pego cada valor agora e divido pela raiz desse somatório aqui. Boto aqui $1 para marcar a coluna, né? 84. Pronto, ó. Acaba sendo uma proporção também, né? Só que agora é um pouco o inverso. Eu elevei ao quadrado, depois eu tirei a raiz, certo? Eu elevei ao quadrado, depois eu tirei a raiz. Voltou, né? Eu fiz a operação contrária. Elevei ao quadrado e tirei a raiz. Isso daqui é como isso que eles chamam de norma também, né? Isso é a norma. Os matemáticos fazem isso quando você estuda álgebra linear e tal. Tem uma série de procedimentos aí úteis em geometria, etc., que essa corda. Então, os caras descobriram recentemente, basicamente, quem? O grupo lá do professor Pierre Legendre, né?
que essa distância de corda essa transformação corda, ela é extremamente útil, extremamente adequada para trabalhar com dados de fauna, com diversidade, né? com ecologia de comunidades. Isso daqui vai estar lá no passo a passo, vai estar no áudio, então vocês só viram o que eu fiz, né? Eu tenho a impressão que eu tenho uns áudios guardados lá, anteriores, né? Onde eu falo dessa transformação, que eu falei lá na frente. Na graduação eu mencionei e tal, aqui já estou mencionando antes. Então eu tenho as transformações clássicas, que é aquelas não lineares, certo? Raiz quarta log de x mais 1, não recomendo x mais 1. Então a transformação não linear clássica é a raiz quarta. Essas duas outras transformações que eu apresentei, a de Hellinger e Corda, elas são mais recentes, baseadas em estudos mais recentes. Qual delas eu uso? Bom, na realidade, eu costumo testar todas elas, certo? Explorar todas elas e perceber se aquilo vai me dar um entendimento melhor ou não dos padrões, né? Tem uma série de formas de fazer isso. Mas essas transformações que eu chamei de Hellinger e Corda, elas são baseadas em estudos intensivos mais recentes, principalmente quando você vai ordenar. Tá? Mas nós estamos falando de classificar. O Legendre, no artigo dele, que eu vou passar para vocês depois, né? Primeiro a gente faz e tal, depois a gente lê. Eu vou colocar lá no grupo o artigo. Ele diz que essas transformações de Corda e Hellinger, a motivação de testar e usar essas transformações foi para a questão de ordenação. A gente está falando aqui de classificação, mas ele menciona lá que o mesmo princípio pode ser usado para classificar, né? Então o autor que sugere essas transformações para classificar também. Então, ok, beleza. Tá? Então, se eu for, a gente vai fazer exercícios depois, mais tarde, usando as três transformações que a gente falou aqui, que é raiz quarta, Hellinger e Corda. E outra coisa, vamos pegar um... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Detalhe. Eu posso fazer a raiz quarta. Depois de feita a raiz quarta, depois de eu ter a minha matriz lá transformada pela raiz quarta, eu posso fazer um Hellinger nela. Mesma coisa, eu posso usar as duas juntas. É uma transformação forte, né? Que no caso dessa matriz de dados que a gente tem aqui, que é uma matriz extremamente assimétrica, porque ela é biomassa. Matriz de biomassa é muito assimétrica, né? Porque eu tenho lá as raias que são gigantescas, né? Os tubarões que apareceram. Nesse caso aqui, matriz de biomassa é muito assimétrica. Peso. Então, nesse caso, valeria a pena. Eu fiz isso, inclusive, né? Eu recomendo fazer isso, porque ela é muito assimétrica. Usar as duas transformações. Quais seriam elas? Raiz quarta e depois corda. Tá? Depois que eu tiver a minha matriz transformada em raiz quarta, eu pego ela e faço todo o procedimento para calcular a corda. Certo? Que vocês já viram que é dividir pela raiz do somatório dos valores ao quadrado. Já transformado em raiz quarta, perceberam? Então tem aí essas opções de transformação, tá? Tá ótimo. Então voltando lá. Onde é que eu estava?
Aqui. Voltando, onde é que eu estava aqui? Tá. Uma outra coisa muito importante, o que eu estou falando lá, ó. Então, quando eu trabalho com a matriz biológica, eu tenho que transformar. Beleza. Agora a matriz, os dados não biológicos, se eu estou fazendo, eu posso fazer uma classificação também. Só que eu não vou usar dado biológico. Eu vou usar, por exemplo, dados ambientais. Eu quero classificar não pela fauna que está lá, eu quero classificar pelas características ambientais daquele lugar lá. Posso gerar grupos também. Uma área que tenha, sei lá, maior temperatura, menor salinidade, maior pH, né? Áreas homogêneas em relação a vários parâmetros, né? E eu posso comparar as duas classificações. Eu pego uma classificação, como que o ambiente é classificado, e eu vou ver se as espécies também são classificadas de acordo com o ambiente. E quais são as espécies que não são classificadas de acordo com o ambiente. É assim que eu começo a explorar. Então, a gente tem, vocês receberam aí também, né, nessa tabela, variáveis ambientais, né, ó, né? Variáveis ambientais. Então, vocês percebam que eu tenho latitude, longitude, profundidade, temperatura, salinidade, né? Carbonato de cálcio, porcentagem de areia, argila e tal, que está na mesmo rótulo, né? 18 amostras aproximadamente para verão e inverno. São os mesmos rótulos que está aqui na fauna, né? Não é isso? Então eu tenho assim dois tipos de transformação para poder tratar e classificar variável. Quando eu for fazer uma classificação, eu tenho que padronizar as variáveis, não necessariamente transformar. Eu tenho que padronizar, porque elas estão em diferentes unidades. Como eu vou precisar cruzar essas diferentes variáveis, eu tenho que deixar elas comparáveis. Então eu faço uma transformação Z. O que é a transformação Z? Eu tenho que ter aqui a média e eu tenho que ter o desvio padrão. Então vamos lá. Média dessa variável aí. Vou colocar aqui a média, vou calcular a média de todo mundo, né? Média geral dessa primeira variável aqui, ó. Ah, latitude. Média de latitude, por que não? Porque a latitude ou a longitude, dependendo da escala, pode dizer que ela está mais perto da pluma do Amazonas ou mais longe. Depende, né? Se você não mediu muitas coisas, as variáveis de localização são extremamente úteis também, né? Te dão uma ideia da distância entre as amostras, né? Então tá aqui a média, né? E o desvio padrão. Vou calcular o desvio padrão. Desvipad. Média de desvio padrão. Copio para baixo. Tem aqui a média de desvio padrão de todo mundo. Certo? Então, como é que eu vou padronizar? É a padronização que a gente está chamando de Z. Z. O que eu tenho que fazer? Vamos olhar lá. Eu tenho aqui uma fórmula dela aqui. Tem uma fórmula. Ó a fórmula, ó. Média
e desvio padrão. Então, cada valor de cada variável, eu vou subtrair da sua própria média daquela variável e vou dividir pelo desvio padrão da variável. Isso daqui é a transformação Z. Então, vamos lá. É uma padronização, né? Eu vou pegar o valor menos a sua média. Cadê a média dele? Tá aqui, ó. Menos a sua média. Vou colocar aqui entre parênteses. E vou dividir pelo seu desvio padrão. Isso, como vai ser, essa coluna vai ser sempre a mesma para todo mundo, e essa coluna vai ser sempre a mesma para todo mundo, o que vai variar é a linha, então eu vou fixar a coluna. Ó, ela não vai ter que ser sempre a mesma, então eu dou $1 na frente da coluna, e dou $1 aqui também na frente da coluna. Então a coluna vai ficar fixa, o que vai variar é a linha. Claro que cada linha tem uma variável, então, ok. E aí, feito isso, fez uma vez, tá feito para todo mundo, né? Só copiar e dar uma coisa para baixo. Pronto, ó. Dessa maneira, todas as variáveis estão agora padronizadas. E elas são comparáveis uma com a outra. Como é que eu comparo uma com a outra? Como é que eu comparo laranja com limão, né? Porque elas são diferentes, né? Diferentes unidades. Agora, dessa maneira, elas estão adimensionalizadas. O que esses valores que constam aqui agora, nessa transformação, são unidades de desvio padrão. Cada valor desse aqui, ó, é uma unidade de desvio padrão. Portanto, comparáveis. Né? Então, em unidades de desvio padrão. Essa é a transformação Z. Ok. Vou fazer agora... Vamos apagar aqui. Só para manter. Vamos fazer agora a transformação ranging. Rangear. Como é que seria uma tradução para português disso? Colocar dentro de uma faixa, né? Colocar... Os valores vão ficar na mesma faixa. Seria uma coisa assim. Não tem uma tradução muito específica para isso não, mas vamos dar uma olhada na fórmula. Ó o ranging. O que eu estou fazendo? Ó, eu pego o valor menos o seu mínimo e divido pelo seu máximo e o mínimo. De quem? De cada variável. Então vamos ver o que acontece com isso. Eu preciso de que agora? Eu preciso do máximo e preciso do mínimo para cada variável, né? Então vamos inserir aqui o máximo. Eu acho que aqui não tem. Ah, tem sim aqui, ó, o máximo. Que eu usei recentemente isso daí. Então, por isso que tem o máximo dessa primeira aqui. Ok? O maior valor que tem. E aqui eu vou pegar o mínimo. O mínimo da primeira variável. Tranquilo. Basta copiar aqui para todo mundo, eu vou ter o máximo e o mínimo de todo mundo, né? Todas as variáveis. Então vamos fazer a padronização para o ranging, então. Como é ela? Ela é igual o valor original menos o mínimo, da variável, né? Então é o valor de um elemento, né? Menos o mínimo dividido pelo máximo menos o mínimo. Que esse máximo menos o mínimo vai ser sempre uma constante, né?
Então, na realidade, é um tipo de uma proporção dividido sempre por uma constante, que é o mesmo para todo mundo. Só que como não, o que vai variar é a linha, a coluna vai ser sempre o máximo e o mínimo, vão ser sempre os mesmos, eu faço a mesma coisa, né? Boto $1 aqui na coluna, boto um outro dólar na outra coluna e um outro dólar aqui do mínimo de novo. Outra coluna, tá? Então, eu faço isso, fazendo isso, copio. Tem agora os valores, eles estão rangeados. Qual é esse ranging aí? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos copiar agora aqui e botar aqui, ó. Eita, nós. Vamos fazer dessa nova variável, vamos ver o máximo e o mínimo dela. Essa variável padronizada, o máximo e o mínimo. Vamos ver como é que vai ficar. Então, se eu colocar aqui o máximo, só para ver essa nova variável, tá vendo? Essa que eu fiz aqui, ó. Vamos ver o que acontece quando eu vejo o máximo e o mínimo dela. Ó, 1. Vamos ver o mínimo. Zero. Essa variável agora, longitude transformada pelo ranging, ó, a latitude transformada pelo ranging, o máximo valor foi 1 e o mínimo foi 0. Se a gente copiar, o que acontece? Todas as variáveis agora estão variando entre 0 e 1, certo? Elas estão na mesma escala agora. Estão na mesma escala, portanto, podem ser comparadas, mesmo que sejam variáveis diferentes, podem ser usadas, certo? Então, essa transformação aqui de ranging, ela é recomendada por Milligan e Cooper, aqueles caras que eu falei lá que o Legendre sugere eles, né? Então, quando eu tiver dados não biológicos, dados físico-químicos, dados acessórios, aquela matriz externa, né? Aquela matriz que eu vou usar para explicar minha variação, né? Quando eu tiver esses dados aqui, eu padronizo. E quando eu estiver falando de matriz biológica, eu transformo, certo? Transformar é uma coisa, padronizar é outra. Deixar bem claro isso, ok? Entendido? Sim, professor. Então tá. Então, eu acho que tá razoável. Já são quase 5 horas, né? A atividade vai ser fazer exatamente o que eu fiz agora, dividir a matriz em 2. A matriz original divide ela em 2. Então, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Vão transformar raiz quarta, alguém me ligando aqui, mas isso deve ser para vender alguma coisa. Vocês vão pegar, vão fazer assim, ó, deixa eu escrever que é mais fácil, vocês podem anotar. Qual é a atividade? Vocês vão ver o vídeo, vocês vão ver a fórmula, né? A atividade, vocês vão transformar raiz quarta, vocês vão transformar por Hellinger e vocês vão transformar por corda. Dividido agora verão e inverno.
verão, fazer essas transformações para o verão e fazer para o inverno também. Certo? E a mesma coisa, vamos padronizar Z e rangem da mesma forma para o verão e para o inverno. Certo? Então, é isso. Não ficar muito maçante e tal, porque esse início de aula ele é bem maçante, porque é tudo técnica, forma, né? Ah, esqueci. Vocês vão também fazer uma redução, reduzir a matriz, usando o N2A e a média efetiva. Certo? Então, reduzir a matriz usando esse critério. Passo a passo, né? Coloquem lá, coloquem a fórmula, mudança efetiva, né? Para reduzir a matriz biológica. Depois que reduziu a matriz, vocês vão transformar a matriz biológica de verão em inverno, né? E aqui, para reduzir a matriz, dividam também em verão e inverno. Certo? Então, vai ter um trabalho de reduzir a matriz usando o outro critério, para verão e para inverno, individualmente, né, como vocês fizeram da vez passada, e da mesma maneira transformar verão e inverno. Essa transformação aqui não muda nada, né, verão e inverno, porque você é só fazer e mandar. O que vai mudar mesmo é aqui, ó. Então não tem sentido, né? Porque aqui na padronização vai mudar, de acordo com a média que você vai ter, o desvio padrão que você vai ter, a função dos dados. Agora, essa transformação aqui não faz a menor diferença se fizer ela completa e depois dividir em 2, né? Claro, né? Certo? É a mesma coisa. Mas pelo menos serve de exercício, né? Para você calcular novamente essa transformação. E aí, então, como uma coisa diferente, aí vocês podem fazer a transformação seguinte: transformar usando raiz quarta corda. Raiz quarto corda. Então vai ter uma transformação, 2, 3, 4. 4 transformações, né? Padronização. 1, 2 padronizações para verão e para o inverno, né? Essa sim vai mudar. Aqui não. Aqui a transformação verão e inverno não tem dependência, né, no verão ou inverno, né? E aqui essa redução sim vai alterar em função do N2 e da média efetiva para o verão ou para o inverno. Certo? Certo, professor. Então, certo, professor. Então, essa primeira parte aí é legal lidar com isso, fazer os exercícios e tal. Eu vou anexar lá no grupo uma referência, né, que fala sobre essas transformações de Hellinger e de corda, além de outras, né? Vou anexar no grupo lá essa referência. Eu gostaria que vocês dessem uma lida nessa referência também aí para a próxima aula, que vai ser na próxima segunda-feira. Certo? Então, em seguida, eu vou subir esse vídeo lá para a minha página no YouTube e vou colocar a referência lá para vocês. Tudo certo? Alguma dúvida? Certo, professor. Eu queria que o senhor colocasse também os slides da aula, se o senhor puder, lá no grupo. Não, os slides já estão. Já, eu olhei aqui, eu estava até procurando agora. Os slides da aula é isso aqui, ó, Ecologia Numérica A1, Introdução e Classificação. Ela já está no... Ah, sim.
Sim, sim. Esse slide, ó. Já bati. Achou? Eu já coloquei no grupo, tá? Tá, professor. Tudo certo. Então é isso, pessoal. Então, bom fim de semana e até a próxima segunda às 3 horas.